A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Estamos aqui no Agreste do Rio Grande do Norte, fazendo um trabalho de pesquisa sobre a produção de alimentos. Nós estamos numa área que foi plantada com milho e feijão. 1 hectare de terra, 10.000 metros quadrados. E nós estamos mostrando cientificamente porque a matemática, a conta não fecha na produção de alimentos nessa área do Brasil. Então, como a gente já falou, 1 hectare de terra plantado com milho e feijão. O milho e o feijão são plantados na época das chuvas, ou seja, quando o solo está molhado, úmido. Aí o homem planta. Do plantio à colheita são 100 dias. Do plantio do grão à colheita do grão seco são 100 dias. E a gente vê que a lavoura não vinga. E a gente sabe que as plantas escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Mas a planta da lavoura é uma imposição do homem. Embora o milho e o feijão sejam plantas, legumes e cereais adaptados ao clima dessa área, alguns elementos do clima já não são aqui, já não atendem às necessidades da planta, porque o homem vem, se não há centenas de anos, mas há dezenas de anos, mantendo esse terreno nu, desprovido de cobertura vegetal, e aí o solo morre. Mesmo molhando, não tem vida. Porque o que condiciona a vida do solo desaparece com esse tipo de exploração. Esse tipo de exploração inadequada. Esse solo, como a gente vê, arenoso, solo arenoso, não é adequado para o plantio de milho e já não tem nutrientes minerais para alimentar o feijão. Uma caçaca, embora seja uma leguminosa que, portanto, tira o nitrogênio do ar para se manter, o que é um benefício extraordinário, pois o nitrogênio é o principal nutriente das plantas. Mesmo assim, esse solo inclinado, como a gente está vendo, a gente vai descendo aqui na direção da parte alta para a parte baixa. Então, quando esse terreno está totalmente pelado, sem plantas, porque o homem, como a gente sabe, ele arrancou todas as plantas nativas que tinha aqui para poder impor sua lavoura. Então, a erosão pluvial e eólica, ou seja, das chuvas, nesse terreno arenoso, que já está bem fininho, já não tem consistência, adesão ao lugar, e vai sendo arrastado pela água das chuvas e também pelo vento. Nesse momento aqui o vento é tão forte que está tentando arrancar a gente do chão. E tudo isso é prejudicial para a planta, porque a planta não está adaptada para a situação em que o homem deixou o ambiente. A gente vê as vagens de feijão murcharam, morreram antes de
criar grãos. É uma situação caótica que se repete anos a anos. E o homem não tem capacidade de entender o que ele fez de errado aqui para que sua lavoura não germinasse, para que sua planta, sua semente não germinasse e se germinasse, não se reproduzisse. Então são situações que a gente tem que explicar, porque alimento é uma situação tal que todo mundo depende de alimentos. Toda pessoa com mínimo de racionalidade tem que saber o que é que a planta necessita para germinar, crescer e se reproduzir. Porque senão nós não teremos alimentos e a humanidade já tem grande parte da humanidade passando fome. Inclusive no Brasil. Porque as terras estão aí, a chuva veio na medida certa, só que o homem destruiu o solo, que é um dos 4 elementos da natureza. E jamais fez reposição dos nutrientes minerais nesse solo que ele vem explorando por tantos anos. Aí o homem investiu vários dias de trabalho para poder preparar o terreno, investiu na aquisição de sementes para o plantio, continuou fazendo a manutenção, porque a ideia é tirar as plantas daninhas que podem concorrer com a lavoura. Portanto, de planta fica somente a lavoura aqui durante o período que ela está se desenvolvendo. Então são muitos dias de trabalho num hectare de terra. E se ele fosse vender esse feijão, se é que produziu, ele for vender o feijão, ele só encontra R$200 a saca de 60 quilos. Mas enquanto isso, quando ele vai no supermercado, o quilo de feijão é R$7. E todo mundo compra feijão e todo mundo come feijão. A gente fala feijão, mas outros alimentos. Então toda a humanidade está sujeita ao sucesso ou fracasso da plantação do homem aqui nessa área do Brasil, porque o Brasil faz parte da terra e, portanto, se houvesse produção aqui em excesso e fosse além do consumo no próprio país, esses gêneros seriam exportados, trazendo divisas para o Brasil. E aqui mesmo o homem, por exemplo, se ele colhesse 5.000 quilos de feijão, uma caça por hectare, ele poderia vender uma parte e outra parte ele mantinha para poder se alimentar com a família durante o ano todo. Mas isso não funciona aqui. Não funciona porque, como a gente disse, o homem começou destruindo logo o solo, que é o 4º elemento da natureza. E como os elementos da natureza são interdependentes, os elementos da natureza são interdependentes, significa dizer que se você destrói o solo, vai ter consequência danosa em todo o clima, principalmente para as plantas, que necessitam integralmente dos elementos climáticos na medida certa. Cada planta tem sua exigência, mas ao todo todas as plantas necessitam realmente de que os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas estejam presentes em valores compatíveis com as suas necessidades. Então não é de se estranhar que alguém só plante durante a época da chuva, que é quando o solo está molhado. E se o solo está molhado, a temperatura é diferente, até a cobertura de nuvens, o nevoeiro é diferente, faz com que a temperatura seja controlada. Os ventos são diferentes e não são tão secos como agora.
nesse verãozão doido, quente, todo mundo aqui sendo, vamos dizer assim, sofrendo as consequências desse clima, nessas condições. Mas, como a gente sabe, e já repete, aqui existiu plantas nativas que escolheram esse lugar para viver o tempo todo, porque os elementos do clima eram favoráveis e hoje não é mais, porque o homem destruiu o ambiente com sua agropecuária paleolítica. E a gente vê o feijão. Como é que pode um país ir para frente com um cultivo de alimentos nessa situação? O feijão tá reagindo e até botou uma flor. Só pode ser milagre. Então a gente vê que o problema aqui é o homem não é solução. Ou seja, se o homem é problema, não pode ser solução, porque são dois valores opostos. E como a gente mostra, mas isso não muda. Não muda porque o homem é o mesmo. Não evoluiu. E o resultado é que nós estamos sofrendo as consequências dessa falta de capacidade, de consciência, de ciência para produzir o alimento que todos nós consumimos.